Eu acho que é a terceira aula que eu dou consecutiva ou segunda? É a terceira. Hoje vamos estudar, nós terminamos o capítulo 10 na semana passada. Nós vamos estudar agora Romanos, capítulo 11, versículo de 1 a 12. Nós estamos estudando o trecho em que Paulo destina especificamente para os judeus. E a palavra do Senhor diz, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já que não pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz a Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. É um trecho interessante, é um trecho muito simples, mas muito difícil ao mesmo tempo. Porque quando a gente pega, os conceitos dele são simples, mas o modo como ele trata não é tão simples assim. Nós já vimos alguns conceitos, eu gosto de sempre relembrar, porque eu acho que uma vez por semana é pouco. Eu acho que depois da 100ª vez que vocês virem isso, vocês já vão saber. O que trata os primeiros 8 capítulos? Trata sobre a condenação do homem, trata sobre a justificação através do sangue de Jesus Cristo e através da nossa fé em Jesus Cristo, a nossa santificação, onde nós aceitamos esse presente maravilhoso que é a graça. E a partir do momento em que nós começamos o processo de santificação, começamos a largar o velho homem, começamos a glorificar a Deus. É uma grande escada para a salvação. Isso foi até o capítulo 8. Do capítulo 9 ao 11, em que nós estamos agora, nós vemos que Paulo direcionou especificamente para os judeus. E nós podemos separar os capítulos em 3 momentos. Aqui, deixa eu... eu não sei onde eu coloquei isso, mas eu tinha colocado aqui. Nós temos 3 momentos. O primeiro capítulo nós tratamos sobre a antiga Israel, sobre a Israel do passado. O capítulo 9 fica especificamente sobre esse trecho. E nesse trecho nós estudamos com o Lucas, muito interessantemente, um conceito que a gente vai aplicar e a gente tem aplicado até hoje. O conceito de uma Israel, que são todos os judeus, mas uma Israel verdadeira. A Israel que é selecionada, a Israel que é a Israel abençoada até hoje. Qual é? A Israel dos judeus que acreditam em Jesus Cristo. Os outros podem ser circuncidados, os outros podem acreditar nas promessas de Deus para o Velho Testamento, mas eles não são contemplados como as bênçãos, porque eles não aceitaram Jesus Cristo.
Mas existiram aqueles judeus que ouviram a mensagem e que se converteram. Para esses são a verdadeira Israel. Nós tratamos no último capítulo uma série de perguntas que Paulo faz. E ele usa muita base em Isaías. Hoje a gente não vai usar tanto Isaías, mas a gente vai ver também. E nós vamos vendo que o capítulo 10 e o capítulo 11, ele usa com base no argumento da promessa do Senhor a efetividade daquilo que ele está falando. Assim como Jesus ele fazia isso, ele usava a própria palavra de Deus para mostrar que ele era o Salvador. Assim também o Paulo ele usa mostrando através do Velho Testamento a aplicabilidade, que Deus não estava sendo infiel. É muito difícil para você. É a mesma coisa de um filho. Eu vou me usar como exemplo. Eu gosto de sempre me usar como exemplo para exemplos maus. É a mesma coisa de eu ser filho dos meus pais. E eu começo a roubá-los, eu começo a fazer uma série de coisas que desagradam e que envergonham eles, e eles se afastam de mim. Eles não querem mais ter convívio comigo. E eu começo a achar, mas isso é injustiça. Afinal, eles são meus pais. Hoje em dia a gente vê muito isso, infelizmente. E pais que amam ainda os seus filhos, mas o seu filho às vezes tem uso de drogas, o seu filho é incomunicável às vezes. O filho que vem para casa, ele vem para roubar a casa do pai para depois ir embora. E nós vemos a perspectiva desse filho. Os judeus são esse filho. Eu espero que nós, que estamos na igreja, não sejamos esse filho. Mas a gente vê qual é a resposta que ele dá para esse filho, que simplesmente acha que tem direitos, acha que Deus tem direitos e deveres, mas que se esquece da graça. É uma aula interessante para a gente colocar e refletir esses 3 capítulos. Como eu estou saindo? O que está acontecendo com a minha vida? Porque afinal, eu posso achar que eu estou na igreja, eu posso achar que eu estou indo para o céu, mas eu estou indo para o inferno. E não tem coisa mais triste do que você se iludir. Porque afinal, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar assistindo o jogo de vôlei, agora de manhã. Eu estou perdendo tempo se eu não estou vindo para cá pelo motivo certo, pela garantia de que eu estou indo para o céu. Vá viver a sua vida como você acha melhor. Então, nós vemos no capítulo 10, em geral, a condição atual dos judeus. A condição não só daqueles judeus do primeiro século, mas do presente século também. E nós vemos que a maioria dos judeus não creram. E até hoje, os judeus, eles vivem a religião deles, e eles não procuram saber, eles acham, inclusive pelos exemplos que a comunidade religiosa mostra, que é uma grande piada. Mas eles não creram. E qual o resultado disso no futuro? E Paulo começa com uma pergunta. Ele tem usado esse sistema porque é um sistema que era usado muito na época. Eu acho que nós deveríamos inclusive aplicar nos dias de hoje. Jesus ele respondia com perguntas e ele induzia inclusive as pessoas à resposta através disso. E a pergunta é simples, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Veja, nós estávamos tratando sobre um filho drogado. Vamos parafrasear, vamos fazer uma analogia com os dias de hoje e fazer essa pergunta. Será que esse pai que não busca o filho, que não tem como se comunicar com esse filho, será que ele rejeitou o seu filho? De modo nenhum. Essa pergunta, essa estrutura da pergunta, ele traz exatamente o conceito de Salmo 94, versículo 14, que diz, vamos lá, Salmos capítulo 94, versículo 14.
Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Veja, existe a promessa para o povo de Israel. Eu sempre estarei com você. E nós conhecemos porque ele fez a promessa para Abraão, Isaac, Jacó. Ele fez para muitos homens muito importantes. Para muitos homens que foram fiéis e que foram amigos de Deus. E ele falou que ele não ia abandonar. E os judeus estavam se sentindo, através dessa série de questões que nós apontamos nesses últimos 8 capítulos e também nesse começo, nessa próxima fase, que os judeus estavam sendo negligenciados. Então, Paulo ele começa fazendo essa pergunta, mas e aí? Então essa promessa de Salmos, que o Senhor não vai rejeitar seu povo, ela é mentirosa, porque afinal Deus não mente, todo mundo sabe que Deus não mente. O que está acontecendo? E a resposta, de uma forma clara, é dada no versículo 12. E essa resposta ela é muito importante. Ela é fundamental. Vamos dar uma olhada. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão o conheceu. Todavia, quando a gente estudar na próxima aula, quem vai dar a próxima aula é o Lucas, nós vamos ver no versículo 15, dá uma olhada, o versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Agora vamos ver o versículo 15, no mesmo capítulo de Romanos. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo. Ou seja, quem ele está falando de eles aqui? Quem são esses eles? Oi? Os judeus, exatamente. Mas no versículo 2 ele fala que Deus não rejeitou o seu povo. No versículo 15 ele fala, tendo sido eles, os judeus, rejeitados. Então existe uma certa contradição aí. Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou eu estou falando algo muito complexo? Oi? Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo. Quem é esse povo que ele está falando? O povo judeu. Depois no versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles, quem são eles? Rejeitados. Espera, no versículo 12 ele fala que não rejeita o seu povo. No versículo 15 ele fala que rejeita? Tem alguma coisa esquisita aí. A gente sabe que a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela é uma palavra santa, ela é uma palavra verdadeira e Deus não mente. Então, como conciliar isso? Como entender, como o Espírito Santo quer que nós entendamos? A resposta está exatamente aqui. Não sei se todos conseguem ver. Na ilustração que o Lucas fez. Porque Deus não rejeitou a quem? O seu povo. Mas ele especifica algo, a quem de antemão conheceu. Quem de antemão ele conheceu? E isso vem também daquele tema complexo sobre Deus é quem escolhe as pessoas. Nós voltamos para aquela discussão sobre predestinação. É Deus quem escolhe? E isso vem também uma série de consequências disso. Foi Deus quem escolheu você para que você fosse salvo? E não escolheu, por exemplo, o João e a Maria que não estão aqui, nomes fictícios. O João e a Maria, Deus escolheu que eles fossem para o inferno. Deus escolheu que a Ângela e a Janete fossem para o céu. Eu espero que as duas vão. Amém. Vamos torcer para isso. Vamos lutar por isso. Mas voltando, então tudo bem, Deus foi maravilhoso com a Ângela e com a Janete que vão para o céu, mas com o João e a Maria ele não foi. É assim que funciona? Sim ou não? Não, exatamente.
Depende de você, exatamente. Porque a predestinação dá aquela sensação, eu vou. Se for para ir, eu vou. Assim, é ele que manda quem vai ou não. O que então quer dizer esse de antemão conheceu? Como Deus conhece de antemão? O que foi feito? Daí nós voltamos para essa. Por isso que eu sempre coloco esse negocinho, porque eu acho super simples. Como de antemão ele predestinou as pessoas para a salvação? Exatamente. Todas as pessoas têm a oferta. A oferta foi dada para todo mundo. Mas é todo mundo que vai para o céu? Não. É só quem Deus decide? Porque se fosse só quem Deus decide, então para que mandar Jesus? Ele simplesmente falava, olha, Ângela, você vai de qualquer jeito, você pode se tornar... Você pode roubar o Banco Central, viver como Bonnie e Clyde, e você vai para o céu de qualquer jeito. Mas não é só a justificação. A justificação foi a parte de Jesus. O que depende de nós? Nós precisamos nos santificar. Então, o que quer dizer quando ele fala aqui no texto? E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós começamos. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. A quem de antemão ele conhece? Aqueles que aceitaram, através da fé, Jesus Cristo, e estão em processo de santificação, ou de glorificação, que já é mais para cima. Então essa pessoa, ela é conhecida por Deus de antemão. Porque afinal, por que de antemão? Porque, tudo bem, Deus, ele não influencia, essa pessoa, Ângela, Deus sabe o passado, o presente e o futuro. A gente não tem dúvida disso, ele é onisciente. Ele sabe que se no futuro você vai morrer fiel ou não. Isso é sem dúvida. Deus, ele tem a soberania do tempo. Mas ele não influenciou, eu vou fazer a Ângela. Eu gosto de um trecho do Crônicas de Nárnia, em que o Aslan, eles fazem uma paráfrase de Cristo através de Aslan. E uma das crianças pergunta, mas como foi falar? Qual o problema? O que aconteceu com tal pessoa? E o Aslan, ele diz de uma forma muito, muito interessante, que para cada pessoa, ele tem uma forma de contato. E eu acredito muito seriamente de que Deus tem um plano de salvação para cada pessoa no mundo. Ninguém no final das contas vai poder dizer, mas eu não soube, ninguém apareceu batendo na minha porta falando, você quer ter um estudo bíblico. Deus oferece a oportunidade para cada um individualmente de forma específica, de forma que eu tenho que fazer minha parte. Mas eu não preciso ficar frustrado, tem 200 mil pessoas só em São Vicente. Eu não consegui pregar para essas 200 mil pessoas. Não se preocupe, faça a sua parte. Deus, ele é soberano. E nós precisamos ter a certeza disso. Então, aqueles que de antemão conheceu, e isso também causa algo importante, que algumas pessoas acham que são crentes, acham que vão para o céu, acham que tá salvo, mas eles não são conhecidos por Deus. Mas nós que acreditamos e que somos fiéis, ele já conhece. E ele já conhecia antes mesmo da criação do mundo. Isso é muito impactante para mim, porque Deus é soberano e ele conhece tudo. É algo muito complexo de ser tratado. Mas, então, no final das contas, o que acontece? Quem ele não rejeitou? Rejeitou a verdadeira Israel. Os judeus que se converteram e que se tornaram servos do Senhor Jesus. Quem ele rejeitou aqui no versículo 15? Os outros judeus que ouviram. Não acredito nisso. O que foi a grande maioria, infelizmente. O capítulo 9, que nós já estudamos há uns 2 meses atrás, eu acho, ou um mês, ele diz
E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são, de fato israelitas. Quem deu essa aula, inclusive, foi o Lucas, eu me lembro dela. Uma aula muito interessante. Então nós precisamos deixar claro isso. Nem todo Israel é israelita, esses verdadeiros israelitas. E nós que não somos judeus, somos de fato essa verdadeira Israel. Daí nós vamos para a segunda parte do versículo 1. Porque nós primeiro fizemos essa parte, agora vamos para a segunda parte. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E daí nós olhamos. Nós conhecemos que Paulo ele era um perfeito exemplo sobre isso que ele estava falando. Deus rejeitou o povo? Não, de forma nenhuma. Tanto que eu mesmo, da tribo de Benjamim, sou parte dessa bênção, eu compartilho essa bênção. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, para falar sobre essa presciência de Deus. Quando nós tratamos sobre esse de antemão, é interessante dois conceitos que vocês vão anotar mentalmente, porque a caneta me traiu. O primeiro conceito, predestinação. Deus predestina as pessoas a serem condenadas e a serem salvas? Não. Mas Deus tem uma presciência. Ele tem um conhecimento anterior. Quem são as pessoas que vão ser salvas e quem não vão ser? Sim, exatamente. Muito bom. E daí nós vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, que diz: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus. A gente fica repisando isso porque é um conceito que é muito, infelizmente, é muito grande nas igrejas sobre a predestinação. E ele é um conceito danoso porque ele não se encontra na Bíblia. Você vê aqui em 2 Tessalonicenses como Deus nos chamou mediante o nosso evangelho. O que é evangelho? Nós já fiz essas perguntas no domingo passado. Boas novas. Exatamente. Através das boas novas que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados porque minha mãe mandou eu escolher a Ângela. Deus não solta dados e fala, opa, esse daqui vai, esse daqui não vai. Ele nos chama através do evangelho. E é através disso que ele predestina a todas as pessoas e que nem todos vão acabar no final chegando, apesar de ter esse convite, de todos terem essa oferta para salvação. E nós continuamos no versículo 2 e 3. Deus não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Nós conhecemos essa história? Que história é essa? Qual é o momento da vida de Elias? Ele estava depressivo, mas o que tinha acontecido antes? Porque afinal, ele não estava depressivo porque tinha perdido o emprego. Qual era o motivo? Ótimo. E o que tinha acontecido antes disso? Vamos exercitar a mente. Não, aconteceu uma coisa muito importante. Talvez a coisa mais importante da história de Elias. Exatamente. Houve um momento de maior... Se alguém de Israel tivesse alguma dúvida, era aquele momento que tinha que sanar. Porque foram 400 sacerdotes de Baal que ficaram orando, se mutilando, sangrando. E Elias tirando o sarro deles. Grita um pouco mais, porque seu Deus deve estar de férias. Seu Deus deve estar viajando.
Seu Deus deve estar tirando uma soneca. E não é. E geralmente eu sou bem sarcástico quando eu falo isso, mas isso está na palavra do Senhor. Você mostra como Elias ele era sarcástico. E as pessoas lá se mutilando, se dando o melhor para tentar cair uma chaminha. É muito forte para mim. E daí, Elias ora e cai a chama do céu. Ele não precisa gritar, ele não precisa xingar, ele não precisa ficar dançando, ele não precisa ficar dando pulinho. Algumas pessoas hoje tentam gritar para chamar a atenção de Deus, outras pessoas precisam ficar dançando para chamar a atenção de Deus, outras precisam ficar dando pulinho. Mas o Deus de Israel continua sendo o mesmo, o Deus de hoje, ele não precisa disso, ele precisa de fidelidade. E Elias tinha fidelidade. E daí o que aconteceu? Caiu. E daí o que Elias falou? Opa, agora finalmente eles vão entender quem é Deus. Mas Jezabel tinha saído por algum motivo e deixou Acabe sozinho. E Acabe era cabeça de vento, ele era muito influenciável. E quando Jezabel chegou, como assim? Você matou meus 400 profetas? Porque eles não conseguiram. Daí ele fez igual a rainha da Alice no País das Maravilhas e falou, corta-lhe a cabeça. E nesse momento ele ficou depressivo. Muito bom, bem lembrado. E no momento de fúria, no momento de desespero, no momento em que, apesar de não plantar, não colher e vir comida para ele em um lugar que não tinha comida, ainda assim ele ficou muito frustrado com Deus. E lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, ele pergunta, no versículo anterior, ele pergunta, Deus, eu estou sozinho aqui. E a resposta de Deus foi, no versículo 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E nós estamos falando sobre rejeição. Nós estamos perguntando, e o contexto aqui que nós estamos estudando do versículo 11, os judeus estão perguntando, mas Deus rejeitou o seu povo? Não, ele não rejeitou. O verdadeiro Israel ficou preservado. É como naquela época em que Elias, ele falou, mas então Deus, só tem eu? Não tem só você, tem 7.000 joelhos que não se dobraram. E ele está colocando essa mesma situação em que Elias viveu para aquele povo de Israel. Tudo bem, você acha que foi só você, mas não foi só você, tem mais 7.000 pessoas. E existem duas aplicações interessantes. Duas aplicações são aplicáveis, pleonasmo, é feio. Duas aplicações que são efetivas para nós e para o povo de Israel, para o povo judeu que era parte da congregação de Roma. E a primeira é que esses 7.000, eles são uma parte pequena. Se você pensar em toda Israel, é muita coisa. Naquela época, Israel estava na prosperidade. Apesar de Israel ter passado por 3 anos de seca, era uma época que tinha deveria ter mais de 5 milhões de pessoas em Israel. E Deus fala só 7.000. Então, nós vemos que, realmente, a regra de Israel nunca foi a maioria ser santificada, a maioria ser serva, a maioria ser fiel a Deus. A minoria era. Eu espero que não aconteça isso com a igreja também. Mas pode acontecer. Nós nos achamos a Israel, mas só uma minoria realmente é a verdadeira Israel. Eu não estou querendo apontar dedo para ninguém. Veja, eu não tô falando, olha, toma cuidado, Ângela. Não é isso. Mas nós precisamos fazer esse autoexame. Através disso, nós já ensinamos, assim como nós estamos no Outubro Rosa, em que as mulheres são incentivadas a fazerem o autoexame para ver se tem alguma coisa, nós deveríamos também ser incentivados a fazer o autoexame. Será que eu não estou achando que eu estou sendo salvo por mim mesmo? Será que eu não acho que está tudo de boinha? Faça o autoexame. Veja, é um ótimo jeito de você se colocar nessa... Se você está nesse 7.000 pouco, ou se você está nessa fartura de pessoas que vão tudo para a roça. E a segunda aplicação
que também é muito importante, se a gente viu que era uma parcela pequena, se de 5 milhões, 7 mil eram salvos, a gente também vê uma coisa positiva, que não é só uma pessoa, que o Elias não estava sozinho, mas que existia uma parcela considerável das pessoas que iriam ser salvas. Afinal, nós vemos em Atos 21, 20, final da terceira viagem missionária de Paulo, ele volta para Jerusalém, que no final das contas ele vai ser preso. E chegando, ele reporta o seguinte, Atos 21, versículo 20. Ouvindo, deram eles glórias a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Veja, quantas dezenas de milhares? Pelo menos 20 mil tinha. E se é dezenas de milhares, pelo menos 30 mil judeus acreditavam. Então, apesar dos judeus já serem mais de milhões e milhões naquela época, muitos haviam crido. Então, Deus não tinha abandonado o seu povo. Mas continuando o versículo. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Nós estudamos na última aula, inclusive, sobre essa palavra remanescente, porque ela é importante. Remanescente vem do original grego, deixado separado. E a gente lembra, eu gosto desse conceito do pensar em fermento. Porque minha sogra, ela faz fermento natural. E o fermento, ele cresce. Daí, cresce num certo ponto. Como é fermento natural, você precisa fazer que ele cresça, porque ele não é simplesmente colocar uma sementinha que nasce fermento, não nasce. Ele fermenta, então você precisa pegar uma parte dele e colocar e reservar. O resto você faz comida, você faz o que quiser, mas aquela parte você deixa separada. Esse remanescente é a parte que foi deixada separada. E eu gosto do conceito de que a igreja, o que quer dizer, a palavra eclésia? Separados. Exatamente. E ironicamente, ou não sei se é irônico ou se é triste, mas você sabe o que quer dizer a palavra fariseu? A palavra fariseu vem do hebraico, que significa separado. Os fariseus se achavam separados. No final das contas, os cristãos é que eram separados. Interessante, né? Mas voltando para o contexto, nós somos esse remanescente, e aqui sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Nós voltamos para o versículo 5. Nós somos esses que são separados, e os judeus que acreditaram em Jesus são essa Israel verdadeira que foram separados segundo a eleição da graça. E de novo, por isso que é muito importante falar sobre predestinação e presciência. Porque se você ler de uma forma corrida, dá a entender que existe uma eleição. Vamos ver quem aqui vai receber a graça. Quem no planeta Terra vai receber a graça? Como se fosse um sorteio. Não é um sorteio. Apesar do conceito parecer a eleição, os eleitos são aqueles que seguiram isso. E por favor, se daqui a um ano eu perguntar se vocês viram isso alguma vez, se vocês não viram, eu vou ficar chateado. Por favor, não se esqueçam. Vocês já estão literalmente umas 50 vezes ouvindo isso. E nós voltamos para o capítulo 9, que nós já estudamos, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Nesse caso, estava falando sobre o deserto, aliás, sobre o exílio em que eles viviam na Babilônia, e apenas poucos desses voltaram para Israel. Mas também os que voltaram eram fiéis. Os que não eram fiéis, o que aconteceu com eles? Bom, eles viviam na capital do império, eles viviam no melhor lugar do mundo.
A Babilônia era um ótimo lugar. Pra que eu vou lá naquele canto que só tem escombros para tentar construir Israel? Eu não vou, não. Mas aqueles que sabiam que lá era a terra prometida deles, aqueles voltaram. Foi uma seleção maravilhosa que Deus fez. E de novo, a graça não é uma seleção que Deus faz. Deus deu a oferta para todos, nós é que decidimos. Aconteceu em Sodoma e Gomorra, aconteceu com Noé. Nós já conhecemos as histórias. Então vamos para o versículo 6. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Eu acho difícil de entender. Então vamos por partes. O que Israel buscava? Essa partinha amarela. O que Israel buscava? O que Israel busca? O que os judeus buscam? É uma pergunta. Pode errar. Oi? O rei deles. Também. Mas nesse contexto está falando sobre o rei? O que Israel sempre buscou? Ou que deveria ter sempre buscado? Desde a aliança de Moisés. As promessas, mas as promessas elas só têm validade quando... Assim, eu sou um judeu médio da época de Jesus. Basta eu saber, eu ter sido circuncidado para eu ser considerado um judeu correto? Ótimo. Então o que eu precisava fazer? Obedecer, exatamente. E quando você obedece, você é salvo. Exatamente, muito bom. Então, no final das contas, o que nós podemos chamar de justiça, eles buscavam ser santos, eles buscavam salvação. O que Israel toda buscava, isso eles conseguiram? Sim ou não? Toda Israel conseguiu ser salva? Não, exatamente. Então, Paulo ele começa de novo a pergunta, ele falando depois de tudo aquilo, ele falando, e agora, o que nós vamos dizer? Israel buscava salvação, mas Israel foi salva? Não. Mas a eleição os alcançou. O versículo passado, vamos dar uma olhada no versículo passado, versículo 6. Se é pela graça... Não, desculpe. Vamos no versículo 5. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Eleição da graça. Depois ele pergunta... Depois ele coloca, mas a eleição... Que eleição é essa? A eleição de presidente? Qual eleição que alcançou? A graça. E alcançou a toda Israel? Não. Então, mas a eleição alcançou, aqueles que foram eleitos foram alcançados, e os mais foram endurecidos. Deu para entender? Tá muito difícil? Porque eu acho esse texto muito difícil, por isso que eu realmente acho muito difícil. Sim. Por favor. Exatamente. Sim. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Isso é muito legal para os bonzinhos de plantão. Porque muita gente busca ser corretinho, muita gente busca ser bonzinho, mas nem todo mundo que é bonzinho vai para o céu. Muita gente está buscando, e a gente vê religiões, a gente vê grupos de autoajuda, a gente vê grupos filosóficos. Hoje em dia é impressionante, eu nunca pensei que eu ia viver nessa época, mas nós estamos literalmente vivendo Atenas. Porque no que nós temos de filósofos que estão bombando... É impressionante. Há 10 anos atrás não existiam filósofos que eram conhecidos. Hoje em dia eu já sei citar 5
que são muito influentes e que eles colocam vídeo no YouTube, eles têm 1 milhão de acessos em uma semana. Graças às redes sociais. Mas você vê que nós estamos nos tornando exatamente igual à Grécia. Nas partes ruins, pecaminosas, na parte de adorar vários deuses, de adorar várias entidades, na parte de, você se apaixonou por uma menina ou por um menino, se deita com ela. A gente vê cantor admitindo que estuprou criança de 13 anos. E eu me dou autorização de falar estupro, porque agora foi simulado, inclusive, que mesmo que a criança de 14 anos queira ter relação sexual, é considerado estupro. Então é estupro. E daí nós vemos que essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E essas pessoas que podem até estar parecendo bonzinhos de plantão, elas vão para o céu? Não. São as pessoas que são alcançadas pela eleição da graça. E como é feita essa eleição? Através da justificação, através da glorificação, através da santificação. Então nós vamos lá. Nós já estudamos isso. Versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Esse trecho em que ele, como está escrito, ele traz do Velho Testamento novamente. Vai do Velho Testamento novamente. E são 2 trechos para falar a verdade. O primeiro é Deuteronômio 29:4, que nós vamos ler agora. Porém, o Senhor não nos deu coração para entender, nem os olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Isso aconteceu quando Israel estava fiel. Ele falou isso, olha, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até os dias de hoje. Ele falou quando Israel estava sendo fiel? Sim ou não? Vamos tentar de novo? Foi quase. Foi no momento em que Israel estava fiel? Você tem medo de falar? Não pode errar. Eu gosto da coragem do seu Valdir. É admirável. Vamos tentar? Tente de novo. Não, exatamente. Muito bom. Exatamente. Ele não apresenta para quem não quer. E em Isaías, capítulo 29:10. Porque o Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, que são os olhos. Quem é essa visão? Que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Então, Deus endureceu. Como Deus endureceu? Deus colocou... E de novo nós vamos para aquele contexto do Velho Testamento em que o faraó foi endurecido o coração do faraó. Deus incute a maldade nas pessoas? Não, Deus não pode fazer isso. Então como ele endureceu o coração de faraó? Oi? Eu não sei onde eu coloquei isso, mas só um minutinho. Eu aceito, obrigado. Obrigado. Incutindo o que tinha de ruim, eu gosto desse conceito. Ótimo. Mas o problema de velho é que ele coloca as coisas tudo errado. Um dia eu acho. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu vou... Temos tempo ainda, isso é bom. Exatamente. Sim. Muito bom. Exatamente. Mas eu ia falar isso com o próprio livro de Romanos. Isso é um conceito bom. Deus ele se aproveita da própria maldade da pessoa. Não precisa Deus fazer... Deus não precisa fazer o mal.
É simplesmente entregar o homem pro homem mesmo, que ele já sempre vai. O homem é uma criatura tão previsível para Deus que, bom, ele simplesmente os entrega. Salmos capítulo 69, versículo 2:2 e 2:3 fala: Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze sempre lhes vacile o dorso, a grande Israel. Se nós formos ver, eu acho que esse conceito é um conceito também interessante. Aquilo que é bom, que se transforma em algo que não é bom. Que aquilo, olha, se transforme em laço a prosperidade. Ou seja, eu tenho prosperidade, isso vai se transformar num laço. O que quer dizer o laço aqui? Uma armadilha, exatamente. Me lembra a coisa do cavalo. Daí você dá uma espiga de milho pro cavalo, o cavalo vem igual um bobo lá. Daí vai comer. Você não tem dificuldade nenhuma em colocar o laço nele. Você não precisa ficar correndo atrás dele. É simplesmente dá um milho pra ele que ele vem. É exatamente isso, esse é o conceito. Você não precisa fazer muito. Mas os judeus eles já estavam endurecidos. Era simplesmente deixar que eles fizessem o trabalho. Aquilo que eles já tinham já ia os tornar contra eles mesmos. E tanto que o tornou. E tanto que por isso que eles mataram Jesus Cristo. Daí vem um conceito, o conceito futuro, que esse nós precisamos ter cuidado. Eu tenho 10 minutos para falar sobre isso. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Veja, nós estamos falando que Israel, a grande Israel, essa daqui, ela não alcançou as bênçãos, e ela não alcança as bênçãos através de Jesus Cristo, e através da própria lei. Através da própria lei ela não alcançava. Mas através de Cristo ela não alcança, só a verdadeira Israel vai alcançar. Mas aqui parece que Paulo ele fala para grande Israel. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Ou seja, a grande Israel, ela tropeçou. E Paulo pergunta, eles tropeçaram para que eles caíssem? Ele fala, não. O que vocês entendem disso? O que eu entendo disso? Como é uma pergunta muito complexa, eu não sei se assim, seria difícil da gente fazer uma maiêutica em relação a isso. O que o Ailton entende? Ele está falando, olha, a Israel tropeçou, ela pecou para que ela caísse? Não. Mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios. Ou seja, Israel pecou, mas ela caiu? Não. E por causa disso, os gentios foram salvos. É estranho, é esquisito. Não é um texto muito fácil, não é um versículo muito de boinha. Porque ele fala sobre cair? Não. É para a salvação dos gentios. Por favor. Eles buscavam a Deus. Ou seja, eles não pecaram contra Deus. Mas quando veio o Messias, que é o Cristo, e a transgressão que eles fizeram de matar Jesus, aí ela uma pessoa que não tinha nada a ver com a Israel. Uma interpretação interessante. Mas para entendermos isso,
nós precisamos entender um outro conceito. Literalmente é um trecho que para mim não é fácil, e assim, se eu não tivesse estudado eu não saberia como fazer, mas a sua interpretação é muito interessante, pode ser aplicável. O cair aqui seria um cair definitivo. Ou seja, essa Israel toda, eles já estão destinados à condenação? Eles já não têm mais expectativa? Não, de forma nenhuma. É isso que quer dizer. Israel, ele apresenta como a grande Israel. Tudo bem, eles pecaram, eles estão fora, mas basta eles fazerem isso para eles voltarem. E daí vem a parte que eu acho que é muito interessante, que você captou bem. Graças a isso é que Paulo começou a pregar para as pessoas que não eram judeus. Porque primeiro ia nas sinagogas, ele pregava para os judeus. Os judeus falavam: não quero isso daí não. Vou te apedrejar, inclusive. Daí eles apedrejavam, eles escorraçavam Paulo. E o que Paulo fazia? Tudo bem, então agora eu vou pregar para os gentios. Então veja, porventura tropeçaram, ou seja, eles caíram definitivamente sem chance de voltar, sem chance de arrependimento? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, ou seja, por eles não terem aceitado, veio a salvação para os gentios. Porque os judeus não aceitaram, as pessoas começaram a olhar, não é só os gentios então, não é só aliás, não é só o judeu que vai ser salvo, mas todas as pessoas. E nós conhecemos Atos 10:34, que fala: Deus não faz acepção de pessoas. Em que estava falando, inclusive, de Cornélio, em que o centurião, ele foi e Pedro já todo cheio de fricote, não, mas ele não é judeu. Aí Deus fala: se eu autorizo você a fazer isso, por que você não vai fazer? Mas não apenas isso. De modo nenhum, mas pela sua transgressão é a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Não apenas Deus salvou os gentios, mas com isso ele enciumou os judeus. Quer dizer que agora também eles vão poder ser salvos? Como assim? E causou um sentimento de ciúme neles. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos sem recuperação? Não, desculpe. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Veja, esse é um outro conceito não tão complexo no meu modo de ver, mas ele é interessante. Ora, se por causa disso, por causa de algo ruim, que é a não aceitação dos judeus, aconteceu algo bom, o quê? O que é essa riqueza para o mundo? O evangelho. Se por causa do problema que eles tiveram, aconteceu o evangelho para o mundo inteiro, e o seu abatimento, ou seja, se esse distanciamento em riqueza para os gentios se transformou no evangelho para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Isso não quer dizer, o versículo, se a gente terminasse a aula no versículo passado, estava querendo dizer: Deus, ele se aproveitou então de Israel. Porque afinal, se a recusa de Israel causou que as outras pessoas fossem evangelizadas, então quer dizer que Deus manipulou Israel para que Israel fosse para o inferno e as outras pessoas fossem para o céu. No final das contas, de reino abençoado passou para reino amaldiçoado. Mas aqui ele fala exatamente: olha, se aconteceu isso e por causa disso aconteceu essa bênção, quanto mais a sua plenitude, quanto mais se toda Israel fosse convertida. Como seria maravilhoso se toda Israel fosse convertida. Porque daí eles teriam mais gente evangelizando, teriam mais Paulos, teriam mais Pedros, teria mais evangelho. Então, no final das contas, Deus se aproveita da situação, qualquer situação. Deus não queria que o homem pecasse. Mas quando o homem pecou, o que ele fez? Ele criou um plano de salvação.
Deus se aproveitou da maldade do ser humano em crucificar Jesus para dar a salvação. Ah, mas isso quer dizer que então, coitadas das pessoas que crucificaram Jesus, porque afinal, Deus queria. Foi Deus que fez isso. Não, mas Deus sabe aproveitar as coisas que nós fazemos de ruim e transformá-las em bênção. E esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Aquilo que acontece de ruim na sua vida pode se tornar uma bênção. Não porque Deus queria. Porque Deus não quer que você peque. Deus não quer que você faça coisa errada. Mas Ele pode reverter em graça tudo que você fez de ruim. Então, aquela pergunta que fica inicial, e Paulo ele está discorrendo esse texto todo. Então Deus desistiu de Israel? Não. Deus quer Israel, mas Ele não quer Israel do jeito que ela é. Ele quer Israel como a verdadeira Israel. E isso serve também e essa é a última coisa que eu vou falar, eu prometo. E isso serve para nós também. Nós podemos estar numa via quebrada. Nós podemos estar achando que a gente está bem, ou que, nossa, eu sou o máximo, eu faço tudo. Sou super trabalhador. Ou senão eu posso estar achando, tanto faz, Deus vai perdoar mesmo. Ou senão eu posso estar achando, tanto faz. Mas no final das contas, Deus não desiste da gente. E mesmo quando a gente está pecando, e mesmo quando a gente está no fundo do poço, Deus não desistiu da gente, assim como Ele não desistiu do povo de Israel. Deus não quer a gente do jeito que a gente está. Ele não é aquele... E hoje a gente vê o conceito de aceitação de uma forma muito esquisita. A gente acha que, eu sou drogado, eu tenho que aceitar a pessoa, eu tenho que abraçar a pessoa do jeito que ela é. Não, você precisa ajudar a pessoa. Assim como Jesus quer. Jesus quer cada ser humano, mas Ele quer cada ser humano como ele deve ser. Como ele pode ser, não como o bicho quebrado que ele é. A parte boa, nós não estamos sozinhos. Ele já fez a pior parte, a gente só precisa seguir o caminho. Alguma dúvida, algum comentário? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai amado, nós agradecemos porque a Sua palavra ela é libertadora, porque nós sabemos que o Senhor dá e continuará dando oportunidade para Israel, para os judeus, assim como o Senhor nos dá a oportunidade. Agradecemos porque, mesmo não merecendo, mesmo não fazendo parte daquela promessa que o Senhor fez para aquele povo, nós ainda recebemos esse presente tão maravilhoso, e nós temos esse acesso que eles não tiveram, e nós temos a liberdade de poder falar com o Senhor, sabendo que nossas orações são atendidas, de que nós temos a limpeza, a pureza suficiente para encará-lo e poder olhá-lo de frente. Assim como Moisés não conseguiu, hoje nós temos essa condição. Muito obrigado, Senhor. Nos dá sabedoria e nos dá prudência para saber mudar aquilo que nós precisamos mudar, para saber seguir a Sua palavra e para ter amor pelo Seu Evangelho. Em nome do Seu Filho Jesus, amém.